Assisti Duro de Matar 3, A Vingança, claro que iria ter um fechamento de trilogia, porque claro que filmes dos anos 80, anos 90, nesse caso já aqui já é quase anos 2000 para ser mais preciso, né, 95, é claro que ia ter uma trilogia, porque todos esses filmes normalmente têm uma trilogia e esse aqui não seria diferente. Lembrando que tem crítica do primeiro e do segundo aqui no canal, caso você queira ver, vai estar aqui na descrição e nos cards caso você queira conferir. E assim, sendo muito honesto, esse aqui é bem melhor do que o segundo. Não tão bom quanto o primeiro, mas bem melhor do que o segundo em vários fatores. Vamos pensar pela lógica. Do primeiro para o segundo, foram só 2 anos de preparação para fazer o roteiro, teve que ser muito apressado por causa que o primeiro foi um sucesso tão extraordinário que logo fizeram a produção do segundo filme. Basicamente, no ano seguinte já começaram a produção do Duro de Matar 2. Nesse aqui, levaram 5 anos desde do segundo até o lançamento do terceiro. Com isso, já melhora muito o roteiro, já melhora muito a qualidade de tudo, todas as performances, todo o planejamento para o filme acontecer, melhora consideravelmente do 2 para esse. Na história, Simon Gruber, o irmão de Hans Gruber, o vilão do primeiro filme, busca vingança pelo que John McClane fez com o irmão dele. Caso você não saiba o que aconteceu no fim do primeiro filme, basicamente ele arremessou o irmão dele pela janela. Essa é a desculpa para a vingança que esse Gruber agora, o Simon Gruber, quer fazer contra o John McClane. E dessa vez nós temos a vantagem, o que é legal de se ver é que finalmente nós estamos em Nova York, porque é uma coisa que não tinha acontecido na franquia. Antes estava em Los Angeles, no outro filme, se eu não me engano, estava em Washington. Dessa vez nós finalmente chegamos em Nova York com o policial de Nova York resolvendo os problemas de Nova York. E aí nós temos todos os terroristas que eles querem manipular o John McClane para que ele faça coisas enquanto os terroristas fazem outras. Eles meio que oprimem a cidade inteira, mas sem a necessidade da cidade saber. Isso é muito interessante e é claro, aquilo que eu falei, o roteiro ajuda muito. Um ponto muito importante é que o diretor do primeiro filme volta para esse aqui, que é o John McTiernan. Ele sabe fazer muito bem o primeiro filme, ele consegue ir muito bem nesse aqui, sem aquelas necessidades bobas do segundo filme, que é tentar emular cenas do primeiro. Não, esse aqui eles tentam realmente criar algo novo, é um novo filme de ação, que sim, tem cenas de ação muito da hora sim, só que dessa vez nós percebemos, eu percebi pelo menos, o desgaste um pouco do personagem do McClane, que é o seguinte, ele tá um pouco mais caricato sim, mas dessa vez ele precisa de uma dupla pra funcionar, coisa que no primeiro e no segundo não precisava tanto, só ele sozinho já funcionava bem. Dessa vez a dupla dele é o Zeus, que quem faz é o Samuel L. Jackson. Também, claro, quem volta para fazer o John McClane é o Bruce Willis, e essa dupla tá muito boa e funciona muito bem em tela, que é o que pareceria muito estranho, mas um puxa a escada pro outro fazer uma piada, um puxa a escada pro outro fazer uma cena de ação interessante, os dois se ajudam mutuamente em cena e fica muito legal de se ver. A questão da vingança é um jeito muito bom e muito inteligente de fazer uma continuação para um filme. Teoricamente, nem o 2 precisaria existir, afinal de contas, ele não encaixa tanto assim com a história. Esse aqui, como é a vingança do irmão, faz muito mais sentido em todo o contexto que precisava ali para ter uma continuação. Já que é para ter uma continuação, tenha o irmão querendo se vingar do outro, que na verdade ele tem mais um plano por trás, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque sim, é muito interessante. Existem bombas espalhadas por toda a cidade, então meio que cria um clima meio tenso em volta de todos os personagens, aquela situação meio de gato e rato, luta contra o relógio que tinha assim no segundo filme, agora é muito mais bem explorado nesse aqui. Tem uma situação toda que tenta fazer com que o espectador fique angustiado ao mesmo tempo que os personagens ficam angustiados. Isso é muito legal e muito eficiente, prende rapidamente qualquer um que está assistindo. Você fica preso tentando saber o que vai acontecer a seguir. É muito legal ver quando o protagonista não tem
todas as cartas na manga e não sabe o que o vilão vai fazer, o vilão sendo muito inteligente. O vilão quem faz dessa vez aqui é o Jeremy Irons. Eu não gosto muito do Jeremy Irons, mas ele tá Jeremy Irons de sempre no filme, ele tá bem, mas eu não sei, eu não vou muito... Eu nunca fui com a cara do Jeremy Irons, eu não consigo simpatizar muito com as atuações dele de forma geral. Mas ele tá bem, na medida do possível. Não se compara, claro, com a atuação do Alan Rickman, que tá muito melhor. Dessa trilogia ele continua sendo o melhor vilão. Mas em segundo lugar da trilogia vem o Jeremy Irons fazendo o irmão dele. Você vê que o principal vilão já foi abatido, agora nós temos que nos contentar com o segundo, com o irmão dele, que não nem apareceu no primeiro filme, e que essa que é a motivação dele, que na verdade é aquilo que eu falei. Tem outras questões ali envolvido que eu não posso entrar em detalhes porque sim, vale muito a pena. É um filme de ação muito legal, são 2 horinhas que passam de forma bem rápida porque ele prende a atenção do espectador, muito como usou de fórmula um pouco do segundo filme, só que esse aqui muito mais bem explorado porque a bomba pode estar em qualquer lugar da cidade. Isso é que é inteligente do filme, você fica tenso e preso porque não sabe o que pode vir a seguir desse vilão. Será que ele tá blefando? Será que ele não tá? Ele é um pouco mais manipulador do que o irmão dele, o que é bem legal. O Bruce Willis, aquilo que eu falei, ele tá um pouco mais caricato no personagem, ele tá totalmente à vontade no personagem. O personagem dele tem um aprofundamento interessante, mesmo não sendo tão expositivo quanto eu achei que poderia ser, levando em consideração, é claro, que é um filme de ação. Ele tem alguns problemas com a esposa dele, que já vinha se fazendo desde o primeiro filme, e agora é explorado de uma maneira interessante, sem ficar com muitas exposições. Tem uma coisinha aqui ou outra, mas eles focam mais na história, o que é ótimo. A história, de fato, leva um pouco mais de tempo para começar do que o normal, porque afinal de contas não é a mesma coisa do primeiro e do segundo. O primeiro e o segundo eram um local fixo, agora é toda a cidade de Nova York e esse cara especificamente tentando acabar com a vida do John e agora, por consequência, com o Zeus, que é o Samuel Jackson, que ajudou ele sem querer ali, e eles meio que formam essa dupla inesperada. Samuel Jackson, por um acaso, ele tá um Samuel Jackson bem diferente. A gente tá acostumado com o Samuel Jackson mais que vai pra cima, que encara ação, que bota a cara, que faz e acontece. Esse aqui, ele tá muito mais comedido, tá que não é bem começo de carreira, ele já tinha uma bagagem ali de vida, mas dá pra ver que ele tá tentando fazer um outro tipo de personagem que não se tornou aquele característico deles normalmente. Você assistiu Duro de Matar 3? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!